Achou Lucas 17? Amém? Verso número 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele lhes disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este samaritano? Então lhe disse: levanta-te e vá, pois a tua fé te salvou. Amém? Louvado seja Deus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, viva, ela é eficaz. Tenho certeza que mais uma noite o Senhor irá ministrar profundamente e poderosamente ao nosso coração, meu Deus. Que o Senhor use a tua palavra revelada para nos instruir nessa noite, para trazer clareza e direcionamento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Pati, acabei de lembrar no final, tá bom? Finalzinho, a Pati tem um recadinho para o teu coração em nome de Jesus. Querido, acredito que essa passagem dos 10 leprosos, né, ela é conhecidíssima de todos nós. Eu acho incrível algumas coisas que aconteceu nesse pequeno trecho onde Jesus, a caminho de Jerusalém, ele decide passar ali então pela divisa entre Samaria e Galiléia, né? E a gente vê aqui retratado nesse texto a realidade da maioria daquilo que a gente chama de evangélicos. Amém? Eu tenho meditado muito a respeito dessas coisas, né? Desde o meu aniversário, na verdade, para quem estava aqui quinta-feira, que inclusive meu aniversário, dia 8, caiu justamente numa quinta-feira, eu ministrei isso na ministração, né? Na pregação. Eu pedi um presente de aniversário para Jesus, e o presente que eu pedi para ele foi: Senhor, faz-me santo, né? Eu preciso de ser mais santo, eu preciso de mais santificação, preciso de mais santidade, né? E dali para lá o Senhor, ele vem trazendo bastante revelações a esse respeito ao meu coração, para que de fato ele possa me conceder isso. Amém? Jesus, quando a gente pede alguma coisa para ele, né, para Deus, ele não vai simplesmente, toma, tá pronto. Não é assim, é um processo. Eu costumo dizer que nós precisamos tomar mais cuidado com aquilo que nós pedimos para Deus do que qualquer outra coisa, né? E às vezes a gente clama ao Senhor: Senhor, eu quero sabedoria, e ele te enche de problema para você aprender a ser sábio, né? Ele vai te dar um monte de situação difícil que você vai ter que rachar a cabeça para conseguir resolver, para que a sabedoria que venha do alto te possua e você resolva, né? Senhor, dai-me paciência. E é por isso que ele te envia aquele vizinho enjoado, né? Para te atentar, aquela pessoa ali que está sempre pisando no teu calo, porque o Senhor, ele não costuma dar nada pronto para a gente. Amém? Muito pelo contrário, ele vai nos preparar até que nós cheguemos aonde a gente precisa. A santificação, a salvação e todas as coisas também espirituais acontecem da mesma maneira. Senhor, eu quero mais unção, tudo bem. Aí o Senhor, ele vai te apontar o caminho, né, da autonegação, do jejum, da oração, da separação, né, para que você tenha mais unção. Senhor, eu quero ser um grande pregador. Ele vai dizer: ótimo, eu vou te apontar o caminho. Medite nas escrituras, né? Estude teologia. Se você tem dificuldade de falar em púlpito, talvez faça uma aula de teatro ou alguma coisa. Acho que foi a Andréia que postou isso. O falar é muito fácil, né? Acho que ela postou isso hoje, mas o fazer é difícil, né? Falar até papagaio fala: Senhor, eu quero ser usado. Só falar não adianta, né? Quero evangelizar, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Faça, querido. Mas o Senhor, geralmente, ele não vai te dar nada pronto. Aqui é interessante que Jesus, ele dá uma ordem. Amém? Jesus, ele não ministrou cura aos leprosos. Não sei se você reparou no texto direitinho. Ele não ministra cura. Quando os 10 leprosos, a uma certa distância de Jesus, falam assim: olha, tem misericórdia de mim, ele fala assim: vai se mostrar ao sacerdote. Olha que interessante.
Jesus ele não para dizer assim, vocês estão curados. Ele simplesmente disse, vai e se mostrem aos sacerdotes. E enquanto eles iam, a cura aconteceu. O problema é que às vezes a gente pede as coisas para Jesus e quer ficar parado. Enquanto Jesus ele está dizendo assim, tudo bem, já ouvi o teu clamor, segue. A gente vai ver isso em Êxodo, quando Moisés ele é usado para libertar o povo do Egito, e ele fala com o faraó, e de repente o povo parte do Egito, até eles chegarem no momento que a gente entende ali como um momento dificílimo, que é onde eles se veem em frente ao Mar Vermelho. E aí o povo reclama com Moisés, e Moisés reclama com Deus, e Deus responde para Moisés o seguinte, por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E quando você disser ao povo que marche, você estende o seu bordão, que as águas irão se dividir. Amém, irmão? Tem coisa que a gente não tem que ficar, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Não, ele já te ouviu, irmão, segue em frente. Vai, anda, caminhe, se apresente, se posicione, aleluia. Dá para você entender? Então, enquanto eles obedeceram uma ordem de Jesus, que é vai se mostrar aos sacerdotes, no caminho eles foram limpos. Sabe, isso me ensina algumas coisas, embora não é o tema da nossa ministração, mas eu preciso dar essa introdução para alimentar a sua fé. Existem coisas, irmãos, que vai ser no caminho. Existem coisas que Deus vai fazer no processo. Amém? Não é aquela... Tem coisas que, infelizmente, a gente não vai poder esperar estar pronto. Sabe como é que é? Senhor, enquanto o Senhor não mandar a provisão, eu não vou. Talvez Ele só não mandou a provisão porque você não saiu do lugar. Senhor, enquanto o Senhor não me capacitar, eu não vou. Talvez Ele ainda só não te capacitou porque você não se dispôs a ir. Sim, Jesus ele fala isso com os discípulos, antes dele prometer a descida do Espírito Santo. Ele vai dizer, olha, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, vocês serão jogados em cadeias, e vocês comparecerão diante das autoridades, e quando isso acontecer, não se preocupe com aquilo que vocês terão que dizer, porque o próprio Espírito Santo vos farei saber o que vocês terão que dizer naquele momento. Ou seja, a capacitação descerá sobre vocês no momento que vocês estiverem em aflição. Você está conseguindo entender? Então existem coisas, irmão, que Deus ele dá para nós antes. Existem coisas que Ele dá para nós durante o processo. Existem coisas que o Senhor libera para nós depois. Quando a gente se posicionou, passou pelo processo e amadureceu, aí a gente está pronto para receber. A questão aqui não é quando nós iremos receber algo que tanto pedimos para Deus. A questão aqui é, você consegue obedecer uma ordem direta? Imagina, se os 10 leprosos eles param para pensar e falam assim, mas ele nem falou, vocês estão curados? Como que eu vou me apresentar ao sacerdote se eu ainda não estou curado? Porque veja, a lepra saiu deles conforme eles foram andando. Então quando Jesus deu a ordem, a lepra ainda está lá. Então, se é uma pessoa um pouquinho mais pensante, eu falo assim, Jesus, mas como que eu vou me apresentar ao sacerdote se eu ainda estou leproso? Eles não quiseram nem saber, porque eles sabiam de quem tinha vindo a ordem. E a gente costuma falar isso, né? Os caminhos de Deus, ou a forma de Deus trabalhar, não é para a gente entender, é para a gente obedecer. Às vezes a gente fica tentando entender os caminhos de Deus, ou aquilo que Deus está fazendo, né, a gente passar, ou a gente fazer, e a gente fica assim, Senhor, me ajude a entender. Ele não quer que você entenda, Ele quer que você obedeça. É simples, é uma ordem, vai e se apresente ao sacerdote. Enquanto eles estavam indo, eles foram curados, até que e é isso que eu acho extraordinário na palavra de Deus, quando percebe que está curado, interrompe o teu caminho e volta, louvando a Deus em alta voz, e de repente ele se prostra diante dos pés de Jesus e o adora. Pastor, e por que isso é impressionante? Porque a Bíblia faz questão de registrar, e este era samaritano. Jesus judeu, o cara samaritano,
judeus e samaritanos não se bicavam, nem sequer às vezes conversavam, porque tinha uma rivalidade entre si, por causa da divisão de reino, né? Depois que Salomão morre, reino do norte e reino do sul, enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, mas há essa divisão, essa separação, os mestiços não se davam com os judeus, os samaritanos. Então a Bíblia faz questão de registrar que o samaritano volta para agradecer Jesus, sendo ele samaritano e Jesus judeu, o que me leva a pensar que talvez os outros 9 fossem judeus e não tiveram a mesma honra com Cristo do que um estrangeiro teve. E sabe o que isso me reflete? A realidade de talvez 90% dos evangélicos ou cristãos que a gente tem no mundo afora. Infelizmente. A gente precisa quebrar um paradigma, e isso tem me incomodado muito, mas muito mesmo, né, ultimamente, que é o paradigma: nem todo evangélico é um cristão, infelizmente. Até porque a Bíblia nunca me chamou de evangélico. Quem me chama de evangélico é o IBGE. Ele me chama de evangélico. A Bíblia vai dizer que os primeiros, né, a igreja primitiva, por uma primeira vez, foram chamados de cristãos. Quando a gente vai ver a tradução de cristãos, mini-cristos, ou seja, discípulos de Cristo, pessoas que se pareciam muito com Cristo. Amém? Então a palavra de Deus nos chama de cristãos e não evangélicos. Mas isso aqui retrata talvez 90% da igreja brasileira, aonde o nosso cristianismo é baseado numa superficialidade. E isso me preocupa muito, porque muitas vezes nós não entendemos ou não queremos entender quem de fato nós servimos. O Senhor está terminando de trabalhar comigo, e eu espero trazer isso aqui em breve, né, se Ele permitir também. Mas uma série de ministração, na verdade são 4 mensagens, que elas estão ficando muito extensas como sempre, né? Então talvez dará mais de 4 mensagens, né? Mas aonde ele ministra comigo a respeito do último grito antes de um completo silêncio, que durou aproximadamente 450 anos, de Malaquias a João Batista. Então eu estou debulhando o livro de Malaquias, e o Senhor tem trago muita revelação, porque é um grito de um pai desesperado para que os filhos se voltem a ele antes dele simplesmente cansar de falar. E sabe qual que é a minha preocupação? É justamente essa: por não reconhecermos quem nós servimos, nós agimos de qualquer maneira diante do Senhor. Nós queremos as mãos dele, às vezes nós vamos querer o bolso dele, mas não vamos querer o compromisso, a honra, a fidelidade e adorá-lo por quem ele é e não por aquilo que ele pode fazer. E isso é preocupante. Aonde nós temos de uma geração artistas evangélicos que se dizem ter se convertido, mas nada passa de ter cumprido com alguns dogmas religiosos, como o batismo. Pastor, mas o batismo não é um dogma, é uma ordenança de Cristo nas Escrituras. Eu sei, irmão, só que o batismo por si só não salva. Amém? Aí nós temos uma pá de cantores, e eu não vou citar nome de ninguém aqui, né? Aonde se diz agora, pastor, aquele cantor secular, ele é cristão. Então eu te pergunto, por que ele não parou de cantar as músicas? Por que o cantor que agora é cristão continua cantando sobre bebedeira, sobre balada, sobre fornicação? Ele continua cantando sobre traição? Que cristianismo é esse? Aí nós temos um monte de cristão também que idolatra, né? Às vezes jogador de futebol que usa a faixa 100% Jesus, mas trai a mulher. E a gente joga o cara lá em cima, né? A gente não, Deus me livre, né? Mas um joga o cara lá em cima. Não, pastor, jogador cristão. Irmão, cristão é quem se parece com Cristo. É quem segue os ensinamentos, né, que ele deixou. Amém? A gente precisa parar de ter esse evangelho, irmão, superficial, aonde qualquer um que posta uma frase de efeito se torna referência, mas quando você vai ver a conduta de vida da pessoa, está completamente contrária às Escrituras. Tem a bênção, tem a provisão, prospera, Deus vai lá, abençoa, ele segue o caminho dele, nem volta para adorar. A gente tem um monte de pessoas assim dentro da igreja,
Sim ou não? Eles vêm, eles recebem a bênção, pegam aquilo que precisam, ou eles estão lá fora, chega todo machucado, né? A liderança trata, porque não é um trabalho só dos pastores, né? A liderança ajuda a tratar a igreja, os membros ajudam a tratar aquela pessoa fica bem, Deus restitui, tchau, obrigado. Nem para trás eu não olho, eu não vou voltar para agradecer, não vou voltar para adorar, ou então eu vou para um lugar aonde é melhor. Aqui a igreja que Jesus usou para me restaurar já não serve mais, porque agora que eu estou restaurado eu preciso de uma igreja melhor, com um telão, com um LED, com um louvor mais afinado, com alguma coisa do tipo. Tudo bem, irmão, não estou aqui para criticar a igreja A, a igreja B, dizer que a Vale é melhor do que algumas igrejas. Na verdade, nós carecemos muito da graça e da misericórdia de Deus. A gente tem muito que melhorar, mas é que o povo evangélico se tornou um povo sem honra, completamente sem honra. E isso é perigoso quando começa a afetar o nosso relacionamento direto com Cristo. E a gente começa apenas a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha situação, ó meu casamento, ó minhas finanças, ó não sei o que. E aí Deus está dizendo: tudo bem, filho, eu já ouvi, inclusive eu já fiz muita coisa. A questão é que eu não posso trabalhar na ingratidão. Eu não posso trabalhar apenas com aqueles que só querem os meus benefícios. Porque o benefício, a bênção, a prosperidade, tudo aquilo que Cristo pode nos dar, irmão, não representa a salvação. E você quer bênção maior que a salvação? Tudo aquilo que Ele pode fazer não significa salvação, mas toda salvação, né? Nem toda bênção é uma salvação, mas a salvação aponta para uma bênção eterna, que é estar com Cristo eternamente. Amém, irmão? Ou seja, pastor, na presença de Cristo tem bênção? Tem. Na presença de Cristo tem prosperidade? Tem. Na presença de Cristo tem cura? Tem. Tem milagre, tem maravilha, tem tudo o que você imaginar. Isso resume quem Cristo é? Nunca. Isso é só uma fração daquilo que Ele pode fazer, irmão. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Aí Ele pode, se Ele quiser Ele pode, não estou falando que Ele vai. Amém? Porque eu não vou te iludir, vem para Jesus que Ele vai te dar o que você quiser. Não vai. Se você escuta isso hoje, o pastor Felipe mais uma vez cumprindo a missão dele. O quê? Chutar castelo de areia, né? Não vai, porque Cristo não é o seu mordomo. Então pode ser que tem coisa que Ele não vai fazer e está tudo bem, porque Ele é Senhor e eu sou servo. Se Ele quiser fazer, Ele continua me mandando, porque Ele é Senhor. Se Ele não quiser fazer, eu vou continuar adorando e Ele vai continuar me mandando, porque Ele continua sendo Senhor. Faça Ele, não faça Ele, Ele continua sendo Senhor. E eu me submeto. Ou quem é o louco de não se submeter àquele que é o seu Senhor? Está acima, é o cabeça, manda e desmanda. Estão conseguindo entender até aqui? Veja, não podemos ser como os 9. Temos que ser como esse que, apesar de estrangeiro, samaritano, falou assim: cara, Ele mandou eu ia me apresentar até o sacerdote. Eu criei na palavra. Se Ele mandou eu ir me apresentar, é porque algo aconteceria e eu chegaria lá curado. Mas agora que eu estou curado, eu não vou seguir a minha vida sem antes render a adoração. Agora veja, de 9 nós temos um que, além de receber a cura, ouve do mestre: vai, porque a tua fé não só te gerou o teu milagre, como também te salvou. Aí eu te pergunto: queres bênção? Ou tu queres bênção seguido de salvação? Eu prefiro a segunda opção. E ainda falo para Deus: se não quiser dar nem a bênção, quiser dar só a salvação, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Porque o que se compara nessa terra com a glória do que há por vir? É que adianta eu ser abençoado aqui e viver desgraçadamente, eternamente no inferno? Não adianta nada. Consegue entender? Então nem toda bênção aponta para a salvação, mas a salvação aponta para uma bênção eterna. Aleluia, irmão. Agora nós precisamos tomar cuidado com a nossa superficialidade. Porque, como
como eu citei aqui, nós falamos de alguns cantores, nós falamos também de jogadores de futebol, enfim, podemos falar aí de um monte de gente que tem relevância na sociedade, políticos inclusive, de tudo um pouco, não é isso? Mas é muito fácil quando eu olho lá para fora e eu aponto para eles. O problema é quando eu olho para mim e vejo que eu também, dentro da minha convivência ou do meu ciclo social, também sou um dos que envergonha o nome de Cristo. Abre para mim aí, Romanos 2. Por favor, Romanos 2:17, vamos lá. Veja, como isso é perigoso. Deixa eu aqui. Romanos 2:17. Vê se é isso. Acho que sim, porque vai estar falando sobre o juízo de Deus, né? E aí Paulo começa a falar a respeito dos judeus que queriam cobrar dos gentios, né, que se convertiam às normas do judaísmo, mas eles envergonhavam, na verdade, aquilo que eles criam, né? Enfim, vamos lá. Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, vai lá, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, isso é nós, né? Instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas ao outrem, não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Espera aí, nós vamos continuar. Isso aqui é sensacional. Paulo aqui, ele está falando para os judeus. Amém? Porque os judeus estavam exigindo dos cristãos ou gentios que estavam se convertendo, ou seja, não eram judeus, a seguirem o padrão de excelência que eles entendiam que era a lei judaica. Então Paulo, ele começa a falar a respeito do juízo de Deus, capítulo número 1, vai até o capítulo número 2, até ele chegar nesse ponto onde ele vai fazer distinção. E Paulo aqui, ele está mostrando que ele não tem problema com quem se diz judeu e segue a lei judaica e quer colocar isso como um parâmetro de guia. Agora, aqui eu quero fazer apenas uma metáfora para que você entenda. É a gente que se considera instrutor dos ignorantes. Por quê? Porque nós temos a palavra que nos instrui. Amém? Todos nós éramos ignorantes, até topar com a palavra. Então hoje qual que é a nossa missão? Levar a mesma palavra que nos libertou da ignorância para outros ignorantes. Amém? Vocês estão comigo? Então o próprio Jesus diz que nós teríamos que ser a luz do mundo. Paulo está tratando isso com os judeus. Vocês que dizem ser a luz daqueles que estão em trevas, o que vocês estão fazendo? Vocês, põe lá para mim. Não, senão me perco. Aí, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Isso aqui é um tapa na nossa cara, sim ou não? Da mesma forma, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, estava falando com o povo judeu, dizendo: olha, vocês querem instruir os outros, mas não instruem vocês mesmos. Olha que legal, você que ensina que não pode furtar ou roubar, por que você está roubando? Pode continuar aí. Aí ele vai falar: dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominai os ídolos, eles roubam os templos. Pode continuar até o 24, se eu não me engano. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão, ela tem valor se praticares a lei. Se é, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Amém, irmão? Até o 24, esse é o 25, né? Tá. Conseguiu entender? O que o apóstolo Paulo está falando serve muito para nós como cristãos hoje. O nome de Deus é blasfemado lá fora por nossa causa. Por nossa. Pastor, como assim por nossa? Porque por minha também. Infelizmente. Quantas vezes eu me pego dando mau testemunho, cara? Me arrependo, mas não posso mudar o mau testemunho que eu dei. Quando eu olho para a minha vida que passou, os lugares que eu trabalhei, eu falava: cara, eu podia ter dado um testemunho melhor. Infelizmente, não posso mudar o testemunho que eu dei, mas eu posso mudar o meu procedimento a partir de agora.
para que o nome de Deus não seja mais blasfemado por minha causa. O que Paulo está tratando com os judeus é algo sério que precisa ser tratado com a igreja. Principalmente nos dias de hoje, irmão. Não podemos deixar que o povo continue escarnecendo e blasfemando o nome de Deus, porque aqueles que se dizem servir a Deus são piores que os descrentes. Aí a gente diz para ele, não pode roubar, e a gente rouba. Não pode adulterar, você tem que ser fiel à tua esposa, tu é um infiel. Não pode mentir. Falar a verdade para alguns crentes é ofensa. Eu brinco com isso. Tem crente que misericórdia. Ele esquece que o pai da mentira é o diabo. Contar a verdade para ele, ele fica até com a pressão baixa. Mas para mentir, ele é expert e ele mesmo acredita nas mentiras que ele conta. É incrível. Agora, o que Paulo está tratando ali presta atenção, porque não é só o teu nome que você está manchando, você está fazendo com que pessoas blasfemem o nome de Deus. E aí, às vezes a gente ouve, infelizmente, uma vez eu ouvi uma coisa, cara, que depois me doeu. Na hora eu agi com arrogância, porque ignorância é falta de conhecimento, né? Então, agir com arrogância mesmo, já conto o que é. Mas a gente precisa tomar cuidado, para que a gente não ouça assim, vixe, se esse aí é crente ou evangélico, que é como eles chamam os cristãos aqui no Brasil, Deus me livre, eu não quero Deus dele. É pior que eu. Dá mais problema que eu. Que Deus é esse que muda a vida de todo mundo e eu nunca vi mudança na vida desse camarada? Agora, uma vez, acho que a André vai lembrar disso, que na hora a André me deu um toque, lá na loja, né? Eu estava estressado com alguma coisa, eu não lembro exatamente o que era. E aí, num momento de estresse, eu lembro exatamente de todas as palavras, porque eu fui envergonhado. A verdade é essa, eu fui envergonhado. Mas na hora do estresse eu era fiscal de caixa ainda na época, eu falei assim, acho que o André vai lembrar disso, falei, eu vou virar o diabo atrás desse caixa hoje, aí eu quero ver se a gente não bate as metas, é ou não é? Porque, né, gerente, chegou o Felipe, não tá vendendo e tal, não tá, a meta não tá batendo, e eu saí de lá estressado pela cobrança, aí eu virei e falei, eu vou virar o diabo atrás desse caixa hoje, quero ver se a gente não vai bater. Na mesma hora, uma menina virou para André e falou assim, olha lá o crentinho. A Andréia saiu do lugar que ela estava, chegou em mim e falou assim, Felipe, me ajuda aí, filho. Não é assim não. Fulano ali acabou de falar, lá o crentinho, ele é desse jeito. Isso aí quer ser crente? Na hora eu estava tão estressado, só virei para o André, não tô nem aí não, eu sou ser humano, porque a gente sempre quer jogar a culpa na nossa humanidade. Só que naquele momento me faltou exercer o fruto do Espírito, o quê? O domínio próprio, fui cobrado, respira. Se eu achei que foi injusto e segue o caminho para não dar mau testemunho. Fui envergonhado. E eu nem posso falar que o diabo usou ela, porque é uma percepção natural. A pessoa vira e fala assim, se aquele cara ali, eu ainda não era pastor, mas sou filho de pastores, o que pesa um pouquinho mais, nascido na igreja. Então ela olha e fala assim, se o filho de pastor está falando que vai virar o diabo, então é isso que é ser crente? Aí ela joga o crente no diminutivo, para humilhar o crentinho ali. E aí hoje eu entendo, como eu falo, não posso mudar meu testemunho no passado, mas posso vigiar a partir de hoje, amém? Mas hoje eu olho e falo assim, cara, o nome de Deus foi blasfemado naquela ocasião por minha causa. Não foi, sabe, por minha causa. Não foi pelo jogador que se diz cristão, mas faz um monte de coisa errada. Não foi pelo cantor que se diz cristão e faz um monte de coisa errada. Não foi pelo político, não foi pelo ator, não foi por ninguém. Foi por mim dentro do meu núcleo de convívio. A pergunta é, como as pessoas reconhecem a Deus baseado no seu testemunho? Entende? Porque quando nós vamos ensinar ou propor alguma coisa para as pessoas, a primeira coisa que elas vão procurar em nós é se nós vivemos de acordo com isso. Aí nós vamos ensinar que Jesus, ele transforma. Jesus transforma. A primeira coisa que as pessoas vão procurar é transformação. Tu era um cara ou uma mulher que, falar baixo para você também era uma ofensa, só sabia gritar e que não sei o que, mas agora você recebeu o fruto do Espírito, você é uma mulher, você é um homem manso.
sabe dialogar, sabe conversar. Vocês estão entendendo? Para que, em vez do nome de Cristo ou de Deus ser blasfemado, entre eles seja glorificado. A ponto de alguém virar para você, aí eu contei o podre, também conto o caso de sucesso, né? A ponto de quando eu fui sair da loja, a pessoa que cuidava lá do setor administrativo, ela me ligou, falou: a gerente distrital falou que você vai sair. Eu falei: tô indo embora, tia. Tô indo embora. Falou assim: brinca não. Gostava tanto, você era tão organizada, as finanças nunca deu problema com você. Cara honesto. Falei: obrigado. Mas vou seguir o meu caminho. Dei motivos de blasfemar em nome de Deus, mas também dei motivo de glorificar o nome de Deus. O que ela estava me dizendo era assim: cara, você foi um cara honesto. Você cuidava bem dos recursos que não era seu. Eu vou sentir sua falta. Ela falou: vou sentir sua falta. Eu também, né? Mas tchau, obrigado. A gente precisa tomar cuidado para a gente entender que a nossa caminhada com Deus, ela não é só para nós, amém, irmão? A gente não pode ser egoísta de pensar: não, Jesus veio, pastor, me salvou, me libertou, me transformou, me abençoou e agora eu vou viver do jeito que eu quero porque eu já estou salvo. Não, existem pessoas te assistindo. Hebreus capítulo número 12, se eu não me engano, verso de número 1 vai nos dizer: ora, agora que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Amém, irmão? Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, e posso te falar como estão essas testemunhas? É isso mesmo? É isso mesmo, amém. Mas a gente precisa entender como estão essas testemunhas. Sabe por que elas estão nos observando? Porque elas estão quebradas. Porque por mais que por fora elas falem uma coisa, como por exemplo: eu não preciso da sua religião, eu não preciso do seu Deus, o espírito que está dentro delas está gritando por socorro. Por isso que elas estão nos observando, porque elas querem ver se de fato esse negócio de Jesus funciona. Entende? Elas querem ver se esse negócio de evangelho transforma. Se existe plenitude, se existe graça, se existe bênção, se existe cura, se existe libertação e existe transformação. Elas querem ver, por isso que elas estão nos rodeando e olhando. O problema é que a gente pensa que o povo está olhando e esperando a gente cair. Hoje eu tenho outra visão. Acho que ninguém, ou quase ninguém, talvez existam alguns, principalmente o nosso inimigo, né? Nos rodeiam para observar e ver se nós iremos cair, se iremos tropeçar. Mas o Senhor tem me levado a entender que uma grande maioria, eles nos rodeiam simplesmente para ver se aquilo que eu prego está em coerência com aquilo que eu vivo, porque se estiver, eles vão querer também. Você entende? É assim que a igreja primitiva viveu, principalmente os 12 apóstolos. Onde eles chegavam, as pessoas queriam aquilo que eles tinham. Era o sobrenatural, a presença de Deus, a plenitude. Falei disso ontem, brevemente, né, no culto de jovens e de adolescentes. Paulo, ele chegou num ponto de plenitude que ele diz que padecer por Cristo é algo de dignidade. Ser preso, ser açoitado, ele falou: considere isso algo digno. Olha a plenitude. Aí quando Paulo era preso, era açoitado, né, e sofria na prisão, sabe o que acontecia? As pessoas que estavam rodeando ele, em vez de dizer: onde está o teu Deus, dizia assim: eu quero essa fé inabalável. Paulo ganhava mais pessoas nas suas prisões e nas suas perseguições, às vezes, do que pregando. Por quê? As pessoas olhavam e diziam assim: meu Deus, ele realmente foi tão focado, porque antes ele perseguia, que agora ele está sendo perseguido, preso e açoitado e não nega a sua fé. Eu preciso ir servir o Deus que ele serve. E o mesmo acontece com você. Por isso que eu comecei a introdução daquela forma. Lembra que eu te disse que as coisas de Deus não é para entender, é só para seguir em frente? É só para obedecer? Porque às vezes, irmão, você está passando por uma dificuldade, né, terrível.
E aí você está pensando, Senhor, porque o primeiro problema do crente é o quê? Chega a dificuldade, ele procura pecado. Sim ou não? É possível, né? É assim. Chega a dificuldade, o tempo, né? O dia mal, aí ele procura pecado. Fala, estou em pecado, não é possível. As coisas começaram a dar errado, deve ter algum pecado oculto, alguma coisa acontecendo. Às vezes não. Às vezes é só a propósito de Deus que você passe por isso com a cabeça erguida, com fé, glorificando o nome dele, porque na verdade a luta nem é para te atingir, é para ganhar alguém que está te assistindo. E está acompanhando todo o seu, vamos chamar como a maioria dos crentes chama, todo o seu deserto e está falando assim, não tem como. Está com problema nas finanças, problema no casamento, problema no problema, e problema do problema do problema, e continua sorrindo, continua com a cabeça erguida, chega para a pessoa, como é que você está? Eu estou bem, glória a Deus, só a graça de Deus me basta. É uma pessoa inabalável. Qual que é o teu segredo? Meu segredo é Cristo. Aí aquela pessoa olha e fala assim, então pelo amor de Deus, me apresenta esse Cristo, porque eu preciso dele. Não sei como que você aguenta, né? E eu tenho falado disso muito nesses dias, porque é algo que tem me sustentado. Cristo em nós é a esperança da glória. É assim que a gente aguenta, é Cristo em nós. Não tem como ser diferente. Amém, irmão? Mas quando Deus fizer, quando Deus começar a te usar, né? Quando Deus começar a te abençoar, te prosperar, seja lá o que for, quando Deus começar a fazer na sua vida, lembre-se, volta para agradecer. Honra aquele que está te dando. Sabe, irmão, um verdadeiro convertido, ele vive tudo isso. Ele vai viver luta, ele vai viver tribulação, ele vai viver tempo difícil, sim. Vem para Jesus, sua vida vai virar um mar de rosas. Só se for um mar de rosas com um espinho virando seu barco, né? O negócio fica doido. Mas nós também vivemos plenitude, graça, alegria, bênçãos, transformação, cura. Tem de tudo. Amém? Mas quando nós vivemos nesses que nós entendemos como dias bons, nós nos humilhamos ainda mais diante daquele que está nos concedendo tamanha graça. Por quê, pastor? Porque nós reconhecemos que nós, por nós mesmos, não somos merecedores das benevolências de Deus. Então, quando Deus me abençoa, quando Deus te abençoa, nós como verdadeiros convertidos, como cristãos genuínos, o que a gente faz? Nós não estufamos os peitos dizendo eu sou merecedor, nós nos humilhamos e dizendo, Pai, obrigado porque a tua graça me basta. Eu não merecia, o Senhor não era obrigado a fazer nada por mim, mas aprove o Senhor me conceder essa bênção, aprove o Senhor me conceder essa vitória, aprove o Senhor me conceder essa alegria. Nós somos o samaritano que volta e se prostra e adora. Amém, irmão? Para que nós não vivamos ingratos, sem honra. Porque, como eu disse, é algo preocupante na igreja. Não vou falar que é só no nosso século, todo século a igreja deu problema, né? Se a gente lê as cartas de Paulo, toda carta de Paulo a uma das igrejas, ele tinha que chamar a atenção de alguém que estava dando defeito. Normal, né? Não deveria ser, mas é. Mas nós, às vezes, temos dentro das nossas congregações ou dentro do meio evangélico, para não chamar de cristão, pessoas muitíssimo prósperas, muito abençoadas, com uma carreira excelentíssima, às vezes com uma carreira eclesiástica garantida. É um excelente líder, uma líder, é um excelente pastor, é um missionário, sei lá, o profeta, o apóstolo, chama do que quiser, né? Eles são excelentes. Porém, isso não é garantia nenhuma de conversão. O ministério pode estar fluindo. Por quê, pastor? Que o ministério flui porque talvez o cara é inteligente, sabe fazer marketing, ele sabe usar a psicanálise, ele sabe falar frase de efeito. Pastor Felipe não sabe, né? Toda vez que eu tento falar uma frase de efeito, acho que Deus que me engasga, porque eu enrolo a língua tudo. Acho que é Deus que não quer, né, que eu trabalhe com frase de efeito. Eu começo a enrolar a língua tudo, eu falo, deixa pra lá, vou ficar no arroz com feijão, né?
mas sabe levar, e aí o ministério rompe. Por quê? Porque é muito fácil eu virar e chegar aqui para você e dizer assim: ei, preocupa não, descansa, em Cristo nós somos mais que vencedores, nós tudo podemos naquele que nos fortalece, e blá blá blá, e sabe, te botar para cima, irmão. A única coisa que eu posso falar a respeito disso é: permita com que Cristo de fato seja a esperança da sua glória. Com Ele você pode tudo. Amém? Porque esse é o sentido da frase: tudo posso naquele que me fortalece. Antes Paulo vai dizer: sei o que é viver na fartura, mas sei também o que é viver passando necessidade. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Cristo em mim é a esperança da glória. Minto. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Ele fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso viver em abundância, que eu não vou me corromper. E eu posso viver na necessidade, que eu não vou blasfemar. Porque eu tudo posso é nele. Se Ele estiver comigo, eu passo pela abundância, eu passo pela necessidade, eu passo pela adversidade, eu passo pela alegria, contando que eu tenha Cristo. Sabe quem entendeu isso? Moisés. Êxodo capítulo número 19. A gente tem ali Deus querendo falar com o povo se assusta com Deus, aí o povo fala tu, Moisés, para que não morramos, mas não deixe que Deus fale conosco. E aí de repente Moisés sobe no monte para conseguir ali o que a gente vai ter ali primariamente como os 10 mandamentos, depois toda uma instrução de como teria que ser, até Deus interromper a conversa e dizer: desce porque o povo pecou e eu vou matar todo mundo, porque eles fundiram um bezerro de ouro e estão dizendo que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Aí não dá. Aí Moisés desce correndo, chega, quebra as tábuas da lei, não sei se ali naquele momento ele irou e foi impulsivo, ou se era para que, como alguns teólogos interpretam, para que o povo não visse que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, porque quando tem mandamento tem consequência de quebra. Então ele quebra as tábuas por alguma razão, e quando ele sobe de novo, Deus vira e fala assim: vou mais não, vou com vocês mais não, vou mandar um anjo. Moisés fala: um anjo eu não quero, não nos deixe sair daqui se a tua presença não for conosco. É dessa forma que nós devemos agir: Senhor, não nos deixe sair se a tua presença não for conosco. Não nos deixe ser igreja se a sua presença não tiver. Não nos deixe, Senhor, ter tudo na nossa casa, mas perder o Senhor. Agora a gente tem os melhores móveis, as crianças estudam nas melhores escolas, mas cadê o Senhor na sua casa? É por isso que às vezes na sua maior abundância tem também as suas maiores crises. Está vivendo uma vida abundante por um lado e por outro briga toda hora. Se sente incompleto, se sente vazio. Por quê? Tem tudo e ao mesmo tempo te falta aquele que é tudo. Entende? Então não nos deixe ser família se a sua presença não tiver, Senhor. Não deixe a nossa casa vazia da tua presença. Não deixe o meu trabalho vazio da tua presença. Por favor, não deixe o louvor vazio da sua presença. Não deixe a ministração da palavra vazia da sua presença. Porque se Ele estiver conosco, irmão, a gente vai poder. Poder o quê, pastor? Tudo. Vamos poder todas as coisas, porque é Ele que vai nos fortalecer. Ele vai nos manter em pé e não vai nos deixar nós nos ensoberbecermos em tempos de abundância. Mas Ele também vai nos manter em pé e não deixar com que a gente desista em momentos difíceis. Sabe, é esse o resumo. Tudo começa nele, tudo aponta para Ele, tudo vai terminar nele. Isso é o Evangelho. É Cristo de Gênesis a Apocalipse. Ele é o Alfa, Ele é Ômega. Ele é aquele que é o princípio e Ele também é aquele que é o fim de todas as coisas. Todas as coisas constituem-se nele. Por isso que eu amo o Evangelho de João, porque o Evangelho de João começa simplesmente relatando quem Cristo é. E aí ele começa, João, capítulo número 1, verso de número 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se faria, porque nele todas as coisas coexistem.
Ele é. Por isso que a gente precisa parar com a superficialidade. Agora eu estou indo para a conclusão, vamos dar 8,5. A superficialidade de viver buscando os benefícios, buscando aquilo que Deus pode, às vezes, fazer através de você. Cara, que saudade que eu estava de ouvir meu pastor, né? Eu ouvi ele domingo passado, estava conectado ao vivo, assisti o culto inteiro, na verdade, do início ao fim. Bênção de Deus, queria estar aqui naquele culto maravilhoso. E cara, que saudade de ouvir ele, mas foi tremendo quando ele disse assim: olha, a gente às vezes tem que parar, para que a gente não continue buscando a Deus só porque a gente tem que ir fazer uma pregação, só porque a gente tem que louvar, só porque a gente tem que, sabe, a gente tem que parar às vezes e olhar e falar assim: por que eu estou buscando a Deus? Ele ministrou isso. Ele está fazendo uma cara que ele mesmo não lembra que ele pregou isso, mas tá lá, depois confere no YouTube, né? Ele falou: a gente precisa parar e ver por que eu faço o que faço. Por que eu oro? Porque eu tenho que orar para ser ungido, ou porque eu fui ensinado a orar, ou eu oro porque eu tenho prazer de falar com Ele. Por que eu leio as Escrituras? É porque o pastor Felipe é chato. O pastor Felipe, toda vez que ele prega, ele fala a respeito da importância de ler as Escrituras. Irmão, não leia então. É porque as Escrituras, irmão, não é um livro de conto de fadas para você ver. Isso aqui é a verdade. E a verdade liberta. Você acha que eu, Felipe, vou insistir para que você leia a Bíblia só para você passar tempo? Não, é porque eu entendo que a verdade liberta e nos coloca no caminho para Cristo. Entende? Então, quando eu, Felipe, chegar aqui e talvez falar uma asneira que não compactua com aquilo que ele já deixou, você tem toda a liberdade de chegar em mim e falar assim: pastor, eu conheço a verdade, isso aí que você falou não está legal não. Tem nada a ver. Não sei o que aconteceu, se o pastor está biruta, né? Se teve algum problema, mas não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Porque isso é ferro afiando ferro. Ferro afia ferro, ou seja, irmão afia irmão dentro da verdade. Ô irmão, esse caminho aí não é o caminho que o caminho, a verdade e a vida deixou. Vamos consertar, vamos juntos. Senão nós vamos fazer o que fazemos, não porque o amamos, não porque entendemos que Ele é tudo em nós, Ele é a nossa esperança completa que não nos decepciona, mas porque precisamos de algo. Sabe qual que é o problema de quem só trabalha por benefício? Se torna uma pessoa ingrata, e acha que todo mundo deve ela. E aí Cristo vem, faz, transforma e você dá tchau. Na nossa confissão de fé, de batismo, nós temos algumas frases, e eu gosto de lembrar sempre disso para que você entenda, e eu estou concluindo mesmo. Quando alguém vai batizar conosco, a gente pergunta 3 coisas. A gente pergunta primeiro assim: olha, você crê no perdão dos seus pecados pelo sangue de Jesus? E a pessoa vai dizer: creio. Aí a gente faz a segunda pergunta: você crê que a Bíblia, ela é de fato a palavra de Deus? Ou seja, ela é inerrante e infalível e não há contradições, ela é a verdade? A pessoa diz: creio. E aí vem um compromisso de honra e fidelidade que nós dizemos assim: você promete estar em comunhão com essa igreja desde que? Cláusula, porque todo contrato tem que ter uma cláusula de rompimento, sim ou não? Pronto. Cláusula de rompimento para a igreja, pastor. Você promete estar em comunhão com essa igreja desde que ela se permaneça fiel aos ensinamentos da Bíblia? A pessoa diz sim. Aí, se nós não estamos ensinando o que a Bíblia ensina, eu sou o primeiro a te dizer: procure uma igreja bíblica. Porque o que vai te salvar é verdade e não emocionalismo. Pode profetizar, pode orar em línguas, pode, descer isso aqui rolando e dar um salto mortal e dar um glória a Deus bem grande. Inclusive, já vi demônios fazendo isso. Agora, a verdade liberta. A verdade transforma. A palavra de Deus é o caminho que nos aponta a Cristo. E Cristo é o caminho que nos aponta o Pai. E nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Está vendo como é uma obra completa? Essa é a cláusula. Agora, olha como que a gente muitas das vezes age. Pastor, não vou mais na tua igreja.
porque ela é bíblica, mas é longe. Então eu vou aqui no da esquina, que a cada 15 palavras, 14 são em línguas estranhas, eu não entendo nada, não sou edificado em nada, porque 1 Coríntios capítulo número 14 precisa fazer parte da igreja. Paulo fala, eu prefiro falar 5 palavras na língua natural para que todo mundo entenda e seja edificado, do que 1000 palavras em língua estranha que ninguém entende nada. Senão não vou ter proveito, pastor, mas lá é da revelação. Conheço uma revelação que mudou minha vida. Mas revela meu CPF. Aí eu gosto da brincadeira que o pastor Anderson faz. Eu só acredito que o profeta é de Deus se ele revelar o meu CPF, quanto que eu estou devendo no Serasa e ainda falar, hoje eu vou pagar sua dívida. É profeta de Deus. Mas eu revelo o CPF, eu já sei meu CPF, cara. Muito obrigado. Agora, se ele falar meu CPF, quanto que eu estou devendo e ainda se oferecer para pagar, irmão, eu vou abraçar ele e falar, tu é homem de Deus, rapaz. Você tá doido? Não dá, entende? Às vezes a gente, por falta de honra, não procura o que está mais perto da palavra de Deus, procura o que é mais conveniente. Eu ouvi com os meus ouvidos uma pessoa dizer que não viria mais aqui, porque a gente é bíblico demais. Pastor, não vou mais na igreja. Eu falei, sério? Sério, o que aconteceu, irmão? Te chateei, né? Aconteceu alguma coisa? Às vezes eu falo umas coisas que chateia mesmo. Quando eu vejo no YouTube, eu falo, nossa, peguei pesado, né? Foi mal. Falou assim, não, sabe o que é que você é bíblico demais? Eu, assim, tô precisando de uma enrolada para falar, não queria falar muito. Falei, tudo bem, irmão, já entendi. Vai lá procurar uma igreja que massageia seu ego. Porque eu não estou aqui para massagear seu ego. Pastor Demi não está aqui, Joyce, André, PC, Sérgio, Márcia, né, todo o corpo de obreiro, todo mundo que prega aqui. Nós não estamos aqui para massagear teu ego. Vai em paz, está tudo bem. Agora, pastor Felipe, você vai mudar? Eu tenho um compromisso com a verdade, irmão. Eu sinto muito, eu queria às vezes, sabe, eu queria às vezes trazer uma mensagem motivacional e uau, cara, que eu não consigo. Por quê? Porque a verdade é uma coisa, é apenas uma coisa. Se aquilo que eu prego não reflete Cristo, então foi em vão você vir aqui. Se você entra na igreja e a mensagem que você ouve não te torna um pouquinho mais parecido com Cristo, ou pelo menos pensativo, poxa vida, isso aqui eu tenho que mudar para eu me parecer mais com Cristo, eu estou sendo palhaço. De verdade. Aí Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele vai dizer uma frase que casa muito com o que a gente tem vivido hoje. Num futuro próximo, Charles Spurgeon falando, ele diz, não teremos mais pastores alimentando ovelhas, mas palhaços entretendo bodes. Agora, eu sempre ouvi do meu pai assim, você não é bobo? Como eu sempre ouvi minha vida inteira que eu não sou bobo, claro que eu não vou ficar aqui fazendo papel de palhaço para entreter ninguém. Essa é a verdade que liberta. Um cristão posicionado, ele tem toda a plenitude em Cristo, mas ele trabalha principalmente com algo chamado honra. Ele volta, ele se rende, ele se prostra, ele se adora, ele reconhece dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o nosso coração. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Veja, a desonra ela sempre começa com o Senhor e depois ela se espalha no cotidiano e aí ela vai fazer com que o nome de Deus seja blasfemado diante dele. Porque se a nossa palavra diante de Deus não vale nada, como poderíamos nossa palavra diante de Deus não vale nada, como poderíamos nós sermos homens e mulheres exemplos na palavra diante da sociedade? Eu lembro de um tempo atrás que cláusulas de contrato eram feitas verbalmente, porque o homem e a mulher tinham palavra. Se falava que sim, era sim. Se falava que não, era não. Pastor, e de onde saiu isso? Da Bíblia. Seja o vosso procedimento sim, sim, ou não, não. O que passa disso provém de quem? Maligno. Sim ou não?
Agora, pastor, por que a nossa desonra começa com o Senhor? Porque muitas das vezes nós fazemos compromisso com Ele, e agora eu vou acelerar mesmo, só abre a referência aí, eu vou só citar, tá? Eclesiastes 5, do 4 ao 7 vai falar a respeito disso, né? Aí você acha o versículo exato do que eu vou citar aqui. Mas veja como que às vezes a nossa palavra com Deus não vale nada. A gente faz um propósito diante de Deus e fala: Senhor, vou fazer isso em prol daquilo outro. Se o Senhor me conceder, amém. Se o Senhor não me conceder, amém também. Deus vai e te concede mais rápido do que você pensa, você não cumpre a sua parte. Aí Salomão aqui em Eclesiastes vai dizer que é melhor a gente não votar do que votar e não cumprir. E ele ainda vai dizer por que fazer com que Deus se ire por causa do vosso falar. Olha a nossa desonra, a pessoa de Deus que reflete como nós estamos agindo em sociedade. Se tu desonra a tua palavra com Deus, você não vai desonrar a tua palavra com a tua esposa, por favor. A esposa vai desonrar a palavra com o marido, os pais desonrarão com os filhos, e vira uma bola de neve. Por quê? Não honramos nem a nossa palavra com o Senhor, né? A pessoa vem e fala: Senhor, se o Senhor fizer um milagre, eu estou morrendo, Jesus. Se o Senhor fizer um milagre, eu vou te servir pelo resto da minha vida. O resto da vida dela é 3 semanas depois que recebeu o milagre. Recebeu um milagre, você nunca mais vê. É incrível, o pastor está falando que a pessoa tem que ficar na igreja que ela recebeu o milagre o resto da vida? Não, mas ela tem que ficar em Cristo. Quantas pessoas vieram para Cristo em busca de um milagre e hoje estão servindo o diabo? 100% curadas. Por isso o tema da nossa mensagem é justamente isso: bênção não significa salvação. De 10 curados, 1 além da cura levou a salvação e 9 não. Por quê? Seguiram o seu caminho. Às vezes se apresentaram ao sacerdote e voltaram para Gandaia, voltaram para Baderna, fizeram da sua vida o que quiseram. Agora esse não, por ele ter reconhecido quem era Cristo, voltado e adorado, ele foi alcançado pela graça e foi salvo. Acredito que daquele momento a seguir o procedimento dele mudou e ele serviu a Cristo com todo o seu coração. Essa é a nossa realidade. Agora, para a gente encerrar, você pode escolher. Escolha. Você pode ser como 9. Você, e é ousado o que eu vou falar aqui, mas é verdadeiro, tá? Você pode vir, você será abençoado, você será curado, você participará daquilo que Deus, daquilo que Cristo pode fazer. Você pode ser essa pessoa que vai vir, usufruir das mãos de Jesus, dos bolsos de Jesus, sem nunca se prostrar ao pé dele e reconhecer a tua face. Ou você pode ser como esse 1, que assim como os outros 9, você também vai ser curado, você também vai ser liberto, você também vai participar das mãos, dos bolsos de Jesus, porque é Ele que te sustenta. Só que você vai viver a sua vida prostrada e rendida aos pés dele, porque muito mais do que os benefícios, nós estamos preocupados se Ele está presente. Amém? Então, sabe, irmão, almeje só as bênçãos, mas almeje a salvação de verdade. Almeje a santidade de verdade. Sabe? Almeje alegrar o coração do Senhor, adorar Ele em toda e qualquer circunstância. É uma música que a gente canta aqui, para encerrar a pregação. Mas é uma música que fala muito a respeito disso. Aonde que diz: eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu adorarei somente a Ti, Jesus. Eu não adoro as bênçãos, Senhor. Não. As bênçãos é legal. O pastor Felipe gosta. Eu não adoro a prosperidade. Prosperar é legal. Eu não adoro a transformação, a libertação, embora eu amo ser transformado todos os dias. Eu amo ser liberto todos os dias e ser um canal, sabe, para libertar também.
Mas sabe, a minha adoração e o meu louvor não é para bênção, não é para prosperidade, é para Ele, irmão. É aquilo, se Ele não fizer nada, a gente está satisfeito, mas se Ele fizer, a gente também está. Não tem problema. O que importa é estar com Ele. Amém, irmão? Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Vamos